Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E hoje nós estamos num lugar muito acolhedor, eu e a Viviane, que depois a gente vai contar umas historinhas, né, para o pessoal sobre da onde que a gente se conhece, né? Mas hoje a gente está aqui pela primeira vez na Manas Livraria e Igrejinha. Sendo que a Manas, né, Narete, ó, já somos parceira há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente está aqui, que Manas Livraria está nos recebendo e a gente fica muito grata. E a gente, então, vai bater um papo muito legal com a Viviane Moura e que ela vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória até e após o seu primeiro livro, Os Lírios do Meu Jardim. Que nome lindo, Vivi. Eu também achei. Lindo, lindo. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui, né, falando do livro, né? É o primeiro vídeo, né? Então, que eu tô gravando para falar do livro, né? Tô muito feliz. Legal, ansiosa, né? Ansiosa um pouquinho, mas né? faz parte. A ansiedade, às vezes esse friozinho assim na barriga, ele até é necessário, né? Porque isso quer dizer que a gente está se movimentando, está circulando se a nossa energia bastante. Exatamente, né? E a Vivi tem um caminho bem interessante para compartilhar com a gente, né? Até a tua escrita, né? Então, acho que a gente pode começar exatamente por esse caminho que tu trilhasse para chegar até esse primeiro livro. Como é que foi isso? Bom, eu trabalho como médium, então, no Espaço Terapêutico Nossa Senhora Aparecida e Bezerra de Menezes, que fica aqui em Igrejinha, na localidade de Três Irmãos, né? Então, eu já sabia da minha mediunidade quando a gente se conheceu, então, né, muitas décadas atrás, mas fui participando de centros espíritas, tudo, mas, assim, acabei não desenvolvendo, assim, né? Entendi que eu tinha uma missão, né, como médium, né, mas, assim, aquilo acabou ficando na vida em segundo plano. E uma coisa que a gente sempre aprende, né, com relação à mediunidade, à espiritualidade, né, que eu não vou falar especificamente de espiritismo, mas de espiritualidade, é que ou é pelo amor ou é pela dor. Sempre. São dois caminhos, né? E eu voltei, então, para a espiritualidade pela dor, né? Que é o caminho mais comum ainda da gente, né? Ser humano. Eu tive... Primeiro foi no parto do meu filho, que nasceu prematuro. E eu lembro quando eu estava no hospital aqui em Igrejinha, então, né, com muita dilatação e super prematuro, 31 semanas. Eu disse assim, Jesus, eu não fui a médium que eu tinha que ser, tu me perdoa. Mas agora, né, claro, quando bate o medo, né, agora o meu filho vai nascer. E quando eu estiver bem, eu vou trabalhar no que eu não trabalhei, eu vou cumprir a minha missão, porque aquilo veio. Sabe, naquele momento de pavor, assim, entre vida e morte, né? E eu nunca me esqueci disso, mas demorou um tempo, assim, né? Bebê prematuro, até que cresceu, passou aquela etapa de creche, né? De doenças. Eu tive dengue, e quando eu tive a dengue, ali pós-Covid, eu achei que eu ia desencarnar. Eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu falei pro meu marido, eu dei algumas orientações, então... eu dei algumas orientações, né? Aí eu não lembro bem certo o que eu pedi, mas eu disse, olha, tu segue tua vida, né? Tá tudo certo, mas era só na época pós-dengue, não é para agora essa orientação. Aí isso é importante sinalizar. É importante sinalizar, né, aqui no vídeo. E aí eu disse, mas tu cuida do Tomás, tem que estar com alguém que cuide bem do nosso filho, né? E assim, tu ajuda a minha mãe, porque eu tenho preocupação com a mãe. Então, assim, aí o que tiver de valor, se eu partir, tu ajuda a minha mãe, né? E ele ficou muito preocupado, assim, porque eu nunca tinha feito essa fala, mas eu, assim, senti que algo tava errado, né? Mas, assim, sobrevivi, né? Foram 3 semanas bem difíceis, mas passou. E ali eu senti que eu tinha chegado no limite. E que tinha que, então, que estar na espiritualidade, trabalhando, ajudando ao próximo, né? E na caridade, né? Em nada que fosse
pago, né? O trabalho mediúnico, né? Em caridade. Então, agora eu não lembro bem, mas eu imagino que 2021, mais ou menos isso. 21, Então foi ali que eu comecei a trabalhar numa casa espiritual, então. E isso acabou, então, determinando, de uma certa maneira, essa mudança de rota. Porque tu tivesse alguns sinais e fosse fazendo alguns compromissos, mas aí teve um momento que foi realmente aquele derradeiro que mudou a tua rota. Foi, porque eu senti que eu não ia mais ficar na Terra se eu não cumprisse, sabe? Que estava chegando, assim, num limite, tipo assim, que eu estava muito atrasada na minha missão, né? Então, assim, eu senti isso sem ninguém ter que me dizer. Eu consegui sentir que a minha missão estava sendo adiada por décadas, né? Não assim um pouquinho, né? Porque eu já sabia da mediunidade há mais de 20 anos e aquilo foi indo, assim, né? Eu fazia algum curso, eu frequentava palestras, mas eu nunca fiquei em algum lugar, né? Para me desenvolver enquanto médium e trabalhar. E era isso que estava faltando. Mas que bom, é para ver que sempre há um tempo. Sinais vão acontecendo e sempre há um tempo para poder trazer a consciência, e às vezes a consciência ela acaba sendo mais intensa num determinado momento, que é quando às vezes a gente agarra mesmo aquela oportunidade de estar bem, vamos lá, eu vou fazer aquilo que... E o que eu sinto, assim, que é uma coisa que tem muito no livro, que fala, assim, muito aqui no livro, né, uma psicografia, então, né, o livro é o meu mentor que traz, né, eu sou somente o instrumento, né, o instrumento da palavra, que a gente se perde na materialidade. E por que eu não dei conta da missão, da mediunidade antes? Porque eu me perdi na materialidade. A gente precisa da matéria, né, para existir, mas eu me perdi nela. Eu fiquei naquela vida de pagar prestação, pagar conta, comprar uma coisa. E a gente sabe que isso não é, a vida não é só isso, mas é muito difícil sair desse mundo. É muito difícil entender, né, que o tempo é mais importante, que estar com as pessoas é mais importante, que ter amigos, que estar com a família é mais importante. Mas é difícil a gente conseguir se reorganizar enquanto ser humano nisso, porque a gente olha para o outro, mas todo mundo vive assim. E não é porque todo mundo vive assim que tá certo, né? E que às vezes é algo que não serve pra gente. E a gente sabe que às vezes não serve, mas a gente fica insistindo. Isso. Né? Mesmo não estando feliz. Mesmo não estando feliz, né? E eu acho que tu traz uma questão da materialidade que é bem importante, assim, né? Eu acho que a gente teve no país, no mundo, um momento recente onde a gente foi sacudido sobre isso. Nós tivemos uma sacudida que dizia assim, olha, o que tu quer mesmo da tua vida? Né? Com quem que tu quer estar? O que tu quer fazer? Né? Então, naquele momento, acho que boa parte de nós, além de se reorganizar, já que estava sendo chamado a isso, também foi mudando algumas coisas na sua vida. Mas passou aquele momento e a gente parece que tem uma memória um pouco curta, assim, a gente volta a repetir. E aí, algo que a gente fala muitas vezes aqui no canal, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos, que hoje em outros estados tem acontecido, desastres que nos convocaram novamente. O que vocês querem para a vida? Eu acho que começou na pandemia, né? Eu senti muito a pandemia, né? Para mim, assim, a pandemia, a dengue, porque, né? Eu tive na pandemia, assim, minha mãe hospitalizada, em UTI, então foi um momento muito difícil. Aí, ali, bem grudadinho, na pandemia, a igrejinha teve, né, um surto de dengue, que foi bem grande, né? E após isso, a enchente. E aí, realmente, né? Ok, a gente se organiza. Aí algumas pessoas, não, então tá, eu vou redimensionar, mas algumas passam-se aquele período e continuamos lá naquele ritmo novamente. E que foi ou que seja, comigo. Que a gente até sabe, mas acaba tendo uma opção
que não seria aquilo que é da alma. O meu avô já desencarnado há muitos anos, e ele sempre falava muito pra gente do orai e vigiai. Mas assim, eu realmente, antes assim de ter mais de 40 anos, eu não tinha entendido o que é orai e vigiai, né? E o orai e vigiai é para tudo na nossa vida, né? E não é uma coisa nada ligada à punição, porque eu não consegui entender o significado, né? Para mim, passou a pandemia, eu já estava de novo naquele mundo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos pagar a prestação, trocar o carro, comprar uma roupa nova, isso é a vida, né? E aí eu tive que passar pela dengue, né, muito grave para entender, né? E aí, claro, né, fui trabalhar numa casa após isso, né? Depois troquei por uma outra casa espiritualista, né? Onde eu me achei, porque a gente precisa também de uma organização, assim, de grupo, né? Eu sinto, assim, que isso é muito importante, né? Tu estar naquele grupo, né? É diferente da gente estar espiritualmente, mesmo que a gente nunca está sozinha, né? Todos temos nossos mentores, ou como quem prefere chamar, o anjo da guarda, né? Mas estar num grupo é diferente, a gente ganha uma força diferente. É isso que eu sinto na minha vida. É porque forma uma corrente, né? E eu acho que todos que estão ali naquela corrente, que tem uma intenção pura, faz com que fortaleça e a gente consiga ter né, o desenvolvimento daquilo que a gente não perde o foco tão fácil estando no grupo, né? É isso que para mim faz muita diferença ainda. Então, esse livro, ele é um livro, o espírito que então é o mentor que te acompanha, é o Tomé dos Anjos? Isso, é o meu mentor de todos os dias, né? Como a gente poderia chamar, é o meu anjo da guarda. Ele está comigo sempre, e esse livro, principalmente, é com ele. Pode ser que eu tenha algum livro daqui para frente com algum outro mentor espiritual, isso é possível, né? Mas, assim, o principal dos livros que eu vou psicografar vão ser com ele, né? Eu tenho mais um escrito já, que está quase pronto, que daí é um romance, é uma outra, né? Não é com mensagem, com poesias, também com ele, né? E tem um infantil daí, Patrícia, né? Que a gente nem chegou a conversar ainda. Isso tu tem que contar pra gente, tem que contar. Então esse foi, o infantil foi o teu primeiro? Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro, o teu infantil tu ainda está produzindo? O infantil trouxe mesmo aqui na livraria Namanas, né? Ela tem um exemplar, a gente está no exemplar teste, não foi lançado ainda, então em primeira mão no canal. O bem que desejo, leia, imagine e crie o seu próprio final. Adorei. Lindo, né? Eu adoro isso. Tá lindo. Eu adoro quando a gente tem uma interatividade. Como isso é importante, sabe? Como isso é importante, porque a interatividade não é só algo que a gente está ali transmitindo, mas é o impacto que deu naquele que leu, né? Então, mas, gente... E acho, Patrícia, que o meu lado, assim, professora, né, eu fui 28, quase 29 anos, assim, tinha que em algum momento aparecer, né, então ele vai aparecer nos livros infantis, assim, porque eu amo crianças, né. Claro. Então, assim, gosto muito de trabalhar com adolescentes também, mas criança é minha paixão, e aí eu pensei, nossa, agora eu vou fazer livro psicografado, né, que é um livro para adultos, e onde ficam as crianças nisso? Não sabia que havia livros infantis quando eu comecei esse livro aqui, né, eu fiquei 2 anos escrevendo, né. Esse veio ano passado, foi em novembro que eu escrevi ele. E aí ficamos um tempo nos desenhos, então, né. Muito legal. Os meus compadres que fizeram os desenhos, então, assim, é um livro bem de amigos, familiar, né. Um ex-aluno meu fez a capa, então ele é designer agora, né? Ora, que bacana isso! E ele tem uma ligação, na verdade, com os Lírios do meu Jardim, as mensagens, porque aqui o livro fala muito o quê? Do bem que a gente deseja ao mundo, né? Nos lírios, o bem, a caridade, o amor à próxima, aquilo que todo mundo escuta, que não é tão simples, né? Que não é nada simples, né? Mas que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode. Aqui uma questão que fala, assim, quando fala em caridade. Há umas décadas atrás, se eu conversasse em caridade com alguém, eu ia pensar doação, né? Aí tu vai doar uma coisa para alguém. E não tem nada a ver, né? Então aqui, meu mentor no livro, ele coloca, então, que caridade, ela pode ser espiritual.
ela pode ser moral, ela pode ser uma palavra para quem está precisando, né? Ela pode ser um abraço, ela pode ser se importar com o outro, Isso. né? Ela não precisa envolver nada de materialidade, mas, se necessário, pode também, Claro, né? claro. Mas, assim, eu achei bem importante. Então, essa ligação do bem, ela segue no livro infantil de uma forma muito mais simples, né? Mas falando do bem ao mundo, da lei de ação e reação, né? Importante, ela tem nos lírios e ela tem no livro infantil para as crianças entenderem. Que isso é muito importante. Que é para a vida deles, né? E é interessante, né, Vivi, porque os adultos, eu costumo sempre dizer e colocar entre aspas, ditos adultos, né? Porque nós precisamos reaprender a simplicidade da vida, né? Se reencantar pela vida, nos colocar como seres pulsantes e possíveis de realizar muita coisa, né? Para que a gente também consiga transmitir isso para as crianças, com uma pureza de coração. Né? Porque as nossas ações, eles percebem muito mais do que a nossa fala, né? É o que primeiro chega, né? Às vezes a gente acha assim que... Eu sempre me lembro de às vezes quando tu vai responder para uma criança, faz uma pergunta, tá braba, mãe? Eu não tô braba. Oi? O meu filho diz, tu tá falando alto, mãe, né, Tomás, que tu fala, ele faz isso, tu tá braba. Não, eu não tô. Aí daqui a pouco eu me dou conta, uns segundos depois, sim, a mãe tá braba, mas vai passar. Isso, que é isso mesmo. A gente pode ficar brava, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar chateada, não tem problema. E a gente pode dizer isso, porque o humano é isso. É ser humano, né? Então, poder, inclusive, estar em sintonia com aquilo que a gente está sentindo, né? E poder dizer exatamente, não, eu estou assim nesse momento, isso vai passar. Pronto. Eu acho que é simples, mas é perfeito, isso. Né? Porque a gente na vida, assim, isso que fala no livro, né? A gente tem bons e maus momentos, né? Claro. Dias de luta, dias de glória, né? E vão ser assim o tempo todo, né? A gente acha que sabe como vai ser o amanhã, mas a gente não sabe, né? A gente só tem hoje, né? Só o presente. Só. É que muitas vezes ou a gente está vivendo lá, né? Que a gente está quase com torcicolo, que só está olhando para trás, né? E o que foi. Remoendo o passado. O que foi. Agora... Eu sou taurina, eu tenho que cuidar isso em mim, assim, né? O taurino, para quem, né, gosta um pouquinho de signos, né? De horóscopo, né? O taurino tá sempre remoendo alguma coisinha, eu tenho que me policiar nisso. Eu tenho que lá em casa, o meu marido me ajuda, ele diz, tu tá falando disso de novo. Daí eu digo pra ele, né, eu tô falando, mas eu pensei muito mais, já tô te falando. Mas eu sei que eu preciso, né, eu preciso melhorar. Não, e é importante essa consciência porque a gente consegue mudar, porque assim, não dá para ficar vivendo o passado, porque ele só tá na nossa memória e na nossa sensação, já foi. E quando a gente tá lá na frente, é ansiedade, né? Então, assim, a gente não sabe, então volta para cá, para que vive esse instante da melhor forma que pode se viver, para que tu consiga ressignificar o que foi e te preparar para o que vem. Né? Eu gosto muito daquela frase, eu não vou saber citar agora, ela tem até bem simples, né? Porque ela tem no Kung Fu Panda no desenho, que eu adoro, né? E que fala, não sei dizer, né? Que o hoje se chama presente, porque ele é um presente, ele é uma dádiva, né? E a gente tem que saber viver essa dádiva. E a dádiva é algo muito simples, né? É estar em casa com a família, é estar num bom dia, é tomar um café quentinho, é ler um livro, é assistir um filme, é caminhar na rua, né? E eu demorei para entender isso, parece tão simples, mas, né, para mim, na minha vida, demorou. Mas que bom, né, Viviane, que tu pudesse, primeiro, que tu pode reconhecer isso e que tu pode colocar isso na tua vida. Dar um lugar, né? Dar um lugar, exatamente. Então, acho que esse livro eu estou muito curiosa para ler, para escolher, porque sabe, Vivi, assim, ó,
que eu vou lendo e eu já vou grifando, né? Vou colocando. E o meu tá assim também. Eu vou colocando assim umas notinhas, né? Porque aí depois eu vou fazer também a gravação pro canal, né? E às vezes eu vou ler vários. Então eu defino aquele que vai ser o primeiro, e já, né? Porque realmente eu acho que é muito importante. A gente está vivendo um momento muito necessário de recolocar as coisas, de cutucar as pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que nós percebemos um vazio existencial, esse vazio existencial nem sempre a gente nomeia ou se dá conta que é um vazio, porque a gente está tão capturado pelo dia a dia, preso, né? Até que aquilo acaba sendo, sei lá, algo que transborde, né? Algo que algo que atrapalhe esse nosso viver, sabe? Então, eu acho que poder recolocar isso, falar, estimular as pessoas, né? A se dar conta disso, mesmo que as pessoas achem, mas que estranho, mas eu não quero, tudo bem, mas pelo menos tu tem uma possibilidade. É lembrar, tu tem uma possibilidade. E tu faz opções, tem que parar para conversar sobre isso, né? Para falar, né? E para falar com o outro, né? Porque é uma questão que sozinho, eu pelo menos me perco. Eu preciso, né, do outro para fazer essa troca e para lembrar também, né? Do que eu quero melhorar, de qual é o foco da minha vida, que às vezes a gente tem um amigo que diz, mas não é isso que tu quer fazer, por que tu tá fazendo isso aqui? Mas não é nada disso, essa não é tu, né? O que tu tá fazendo aqui, né? Como é importante, né? A gente ter amigos e ter a família, né, nos dizendo isso, né? Porque a gente se dá conta sozinho, se dá, mas às vezes não consegue dar aquele primeiro passo, né? Na mudança, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, quando não consegue fazer isso sozinho, pessoas que nos ajudem. Terapia, né? Eu fiz muita terapia na minha vida e todas as terapias que eu fiz, né? Terapia tradicional, né? Psicologia tradicional, fiz terapeuta com terapeutas holísticos, terapeuta reencarnatório, todas me ajudaram muito, né? A gente é uma pessoa antes da terapia e outra. E outra depois. Outra durante e depois da terapia. É verdade, é verdade. E aí tem um outro que está por vir. Mas eu não sei se ele vai ser o próximo ainda, porque semana passada eu escrevi um novo livro infantil. Que legal. Que se chama Paz. Vão ser uma coleção, então, de 12 livros infantis, né? Então, isso a espiritualidade me passou, né? Eu recebi isso numa psicografia, né? Dizendo que são 12 livros. E trabalhando assim, eu sei que o primeiro é a paz. Os outros, imagino que tenha, né? Sobre o amor, sobre o perdão, mas eu não sei certo. O primeiro é a paz. Ele está escrito, então eu escrevo o livro, Patrícia, manualmente, em papel sem linhas, né? A psicografia aquela tradicional, assim, né? Sim. Em papel sem linha, com lápis 6B, assim, para depois poder passar para o computador. E esse livro da Paz é um livro infantil. Eu não tenho ainda os desenhos, porque é tudo muito recente. Eu não lancei ainda o primeiro livro infantil, mas ele vai terminar com um mantra, que é um mantra que a gente usa no espaço terapêutico lá, que a gente está divulgando entre todas as pessoas, que é paz na terra entre todos os seres. O livro encerra com esse mantra, explicando para as crianças a importância desse mantra, né, num mundo que a gente nunca teve tantas guerras como hoje, 2026, no mundo. Não sei dizer quantas agora, mas eu andei assistindo nos vídeos e lendo, né? É o período na Terra com mais guerras desde que se tem registro, né, escrito historicamente sobre isso, né? Então, paz na Terra entre todos os seres. Que lindo esse mantra. E é um lembrete importante para qualquer pessoa, né, de qualquer crença, com ou sem religião, independente do que acredita, né? Paz na Terra entre todos os seres. Exatamente, porque isso não tem a ver necessariamente com uma religião, né? Mas tem a ver com uma consciência, tem a ver com a não ser banalizado o que a gente está assistindo e vivenciando. A gente não pode banalizar, né? Muitas vezes algumas pessoas podem achar, mas o que eu vou fazer em relação a isso? Então, às vezes, usar um mantra como esse, né? Ou simplesmente dizer, respirar naquele momento e enviar luz, né? Luz, consciência, né?
Sentir a paz dentro da gente, em primeiro lugar, para a gente poder passá-la para o universo, né? E o universo, quando a gente fala universo, o mundo, tem o que está longe, mas tem o próximo, né? Que é o colega de trabalho, que é o vizinho, né? Isso. Passar isso pro próximo, né? Eu sendo uma pessoa boa, estando de bem comigo, esse bem vai pro mundo, né? Sem dúvida nenhuma. É simples, mas é direto. Sem dúvida nenhuma, né? E agora tu me fizesse lembrar, né, que geralmente os budistas, né, e aqui no templo em Três Coroas existem as rodas de oração e as bandeiras, né? O que são as bandeiras? Existem orações, mantras, né? E que são desejos. E o que se acredita? Que conforme tu mexe naquelas rodas, né, e com o balanço do vento naquelas bandeiras, aquelas palavras, elas vão se irradiar, o desejo é que se irradie para todos nós, se irradie para o planeta, e acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, da gente falar e talvez lembrar, porque nós somos energia, nós somos um corpo formado de moléculas, nem vamos entrar nessa... Sim, mas assim, nós somos um corpo formado por células, por moléculas. Isso forma um campo energético, né? Então, além da concretude do nosso corpo, nós temos um pensar, nós temos um sentir, que são camadas energéticas, né? Assim como a espiritual, que algumas pessoas vão dizer, né? Então, é muito importante, sim, valorizar, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, poder dizer, né, o que está certo sobre isso, né? O que eu não estou enxergando, que se eu enxergasse, eu conseguiria resolver melhor essa situação, né? Quando eu vejo algo que não está legal, de uma tristeza, e eu não sei muito bem o que fazer, bom, que pelo menos se resolva da melhor forma, né? Que é a caridade, que tu falasse lá no início, né? Sim. Porque a caridade, ela é uma intenção. Ela é uma intenção. Ela ficou, sim, talvez muito grudada num aspecto mais concreto e que muitas vezes é necessário, sim, mas não é só isso. Ela é muito maior do que isso. É a gente empatizar com o outro, é perguntar muitas vezes do que tu tá precisando, olhar pro lado, né? Olhar, puxa, eu tô te sentindo estranho, tô te sentindo quieto. Tem alguma coisa, tu queres conversar com alguém, eu tô aqui. Assim como a gente também precisa quebrar a barreira, muitas vezes, e poder dizer, olha, eu tô precisando conversar com alguém. Ah, hoje eu tô precisando só de um colo, só alguém que fique comigo. Alguém, né? Que me escute. Alguém que me escute, né? Identificar na nossa vida quem são as pessoas que talvez sejam pessoas importantes para esse processo, né? Os animaizinhos também são muito importantes nisso, né? Porque eles do Paz fazem, na Terra, né? Ele faz uma troca importante, né? Os nossos animaizinhos estão ali pela convivência com a gente. Eles são puro amor, né? Puro amor, puro amor. O meu puro amor tem 30 e poucos quilos lá em casa. Olha, 4 patas e 30 e poucos quilos, puro amor. Olha só, mas é isso, né? É a gente entender que a gente pode sim melhorar. Pode ser que nós estejamos muito... E quando a gente está passando por uma situação muito difícil, parece que é difícil a gente olhar diferente, porque o nosso peito dói, e às vezes é uma dor, meu Deus... Que impede de sair de dentro da dor, né? A gente fica preso. Isso, mas é assim, às vezes, puxa, o poder respirar profundamente, poder colocar uma música que nos ajude a sair daquele padrão da tristeza, da angústia, né? A conversa, um bom terapeuta, né? Então, assim, às vezes assistir um vídeo bacana, né? Que nos faça rir. Porque o bom humor é um dos melhores remédios, né? Então, assim,
E bom humor não é negar que a gente possa estar passando por alguma coisa, mas é a gente relativizar para sair daquela sensação ruim. Eu lembrei muito, assim, uma coisa na minha vida, assim, que não era algo, assim, da minha vivência, era a oração. E eu tinha, minha mãe sempre ensinou a orar e tudo, mas para mim, eu fazia oração, assim, quando eu estava com um grande problema, não era algo do meu dia a dia. E isso foi, assim, que eu me achei na espiritualidade, porque eu comecei a entender que uma palavra é uma oração, que um pensamento é uma oração, né? Dizer, Jesus, eu preciso de ti agora, eu não tô bem. O que eu fiz, Jesus, não foi legal, essa não sou eu, que tá acontecendo, né? Me ajude a agradecer a vida que tem, né? E tem que ser espontâneo, né? A gente em casa ensinou pro meu filho, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, né? De várias religiões, mas assim que eu digo sempre para ele, né? Tem que falar o que está no teu coração, né? E essa é uma questão importante, assim, do livro, né, que o meu mentor coloca, a oração, né? A oração no dia a dia, né? A caridade ligada à oração, a reforma íntima dos nossos sentimentos, das nossas ações ligadas à oração. Mas eu demorei para entender a importância da oração, né? Porque a gente está ligado, estamos ligados com a espiritualidade, né, com o plano celestial, pela oração, pelo pensamento e pela oração, né, que pode ser em pensamento, que pode ser em voz alta, que pode ser em qualquer lugar. Né? Sim, exatamente. E enquanto tu estavas falando, eu estava me lembrando da importância também da gratidão, né? E até depois que eu aprendi, quando eu acordo, que eu vou fazer há muitos anos, há mais de 7 anos que eu faço meditação diária, né? Às vezes eu vou ficar mais tempo fazendo, às vezes eu vou fazer menos, né? Às vezes eu sigo um programa definido que eu escolhi para aquele período, às vezes não, porque meditar é esse ato sagrado de se colocar à disposição do universo, né? Com uma respiração e algo que vá nos conectando. E eu acalmar a mente, para mim, assim, eu não faço todos os dias ainda, eu pretendo, mas o acalmar a mente, eu acho que é... Exatamente, porque aí tu acalma para tu conseguir te organizar, né? E aí, muitas vezes, agradecer, né? Gratidão pelo amanhecer, gratidão pela respiração, gratidão. Isso por acordar não é novamente, por estar aqui ainda na Terra. Né? Enfim, e aí algumas pessoas até podem achar assim, gratiluz, né? Algumas pessoas brincam com isso. Isso é um exercício necessário e permanente, que é diferente de obrigado. Eu escutei isso uma vez e eu pensei, puxa, nunca tinha me dado conta disso. E quando tu diz obrigado, né? Tu tá obrigado ao quê? Né? Tu tá sendo obrigado a quê? Tu está amarrando algo em ti no outro. Isso, exatamente. A gratidão, ela te solta, né? E antes de dormir, fazer esse exercício. Pode ter sido um dia muito difícil, mas o que naquele dia, porque sempre tem algo de bom naquele dia. Então, quando a gente come, e isso foi um exercício para mim, porque às vezes, quando eu estava muito triste, tinha acontecido alguma coisa muito difícil, quando eu começava a fazer a gratidão, lá pela quarta, quinta gratidão, eu já estava diferente. E aí eu dormia diferente. E como nos dias que são mais difíceis na nossa vida, a oração fica um pouco mais difícil. Assim, se eu converso com alguns amigos meus, né? Eu tava tão ruim, e eu tava resfriada, e eu tava com tal problema, e eu não orei aquela noite, né? Eu não rezei aquela noite, independente do termo que se use, né? E é quando a gente mais precisa que parece que a gente tem a dificuldade. Eu, para me organizar, assim, com uma oração, assim, diariamente, agora podem rir, né? Eu coloco o despertador do celular todos os dias, 7 horas da manhã, né? Foi uma combinação que a gente teve lá no espaço holístico, que todos do grupo iriam fazer isso. Se todos estão fazendo, não sei, né? Mas imagino que muitos. Então, às 7 horas da manhã, faz 1 ano e pouco, que é o meu horário de oração. Se eu esqueci de agradecer quando eu levantei correndo, organizando o filho para a escola, mas às 7 horas é o meu horário, né? E eu continuo com o telefone. Eu preciso, assim, dessa organização. À noite eu já tenho, né?
o deitar e o agradecer e conversar com o meu mentor, né? Todos temos um mentor, um anjo da guarda mesmo, né? Que a gente não saiba quem ele é, né? Mas ele tá com a gente nos protegendo e é importante, né? À noite pedir, né? Para ele continuar essa proteção, porque, né? O corpo dorme, né? E a alma pode passear à noite, então, né? E o mentor tá com a gente. É verdade. Vivi, assim, eu te agradeço profundamente, né, por ter tido a disponibilidade de estar aqui no canal hoje, por trazer aspectos tão importantes de reflexão, né, por trazer essa leveza, assim, né, e vocês acham que eu esqueci? Eu disse que a gente ia contar, né, de onde a gente se conhece. Vocês acham que eu esqueci? Não esqueço. Eles vão começar a calcular nossa idade daí. Vai dar um cálculo? Vai dar um cálculo? Pois então, o tempo passa, Vivi. É isso aí, o tempo passa, né? E eu e a Vivi acabamos nos conectando, nos conhecendo há muitos anos. Eu acredito que lá por 2005, 4 ou 5, eu imagino que 4 ou 5. Né? Provavelmente 2004. Porque a gente teve aqui no Paranhana vários cursos, né? Que a Milene Scott, né? Milene foi minha terapeuta. Olha só. Então, assim, que a Milene, que hoje está, né, na Inglaterra, fazia aqui. E existiam muitas pessoas aqui que participavam desses além cursos. de ser terapeuta, né, ela dava curso, por isso que tu fez, né, Patrícia? Ela dava curso para terapeutas, né? Eu fui mais divertida lá para aprender, né? Eu não queria ser terapeuta, né? A ideia não era, né? Era trabalhar o eu, né? Mas a gente, né, se conheceu lá e eu tenho muita gratidão pela Milene, tá assim, brincando, foi um período... Pela Edela, né? A Edela, né? Que é luz pura, né? A Edela, tu olha para ela assim, aqueles olhos azuis, né? Só luz, né? Só luz e paz, né? Também, sempre junto com a Milene, organizando os cursos, dando o apoio ali, né? Então, imagina, e a gente se encontra agora, de uma forma muito inusitada, né? Mas que porque assim, uma amiga, né? Acabou falando da Vivi, mas Patrícia, tu conhece? E mas eu não estou conectando, mas quem, né? E aí, recentemente, mais uma pessoa me falou da Vivi. Não foi só uma pessoa, achei que só uma pessoa tinha falado. Não. E aí, a gente acabou se conectando para conversar aqui no canal, já que eu, né, infelizmente não poderia estar também no dia do lançamento do livro. E aí, puxa vida, né? Estamos aqui compartilhando com vocês, né? A Narete, que já trouxe até uma vinha aqui pra gente. A gente não parou ainda, né? A Narete é uma querida, né, gente? A Narete é a minha mentora, né? Eu, escritora nova, né? Então eu tenho uma mentora, né, para a parte da escrita, né? Toda a organização, que é a Narete aqui da Manas, Livraria de Igrejinha. Que legal, né? Então, assim, as amigas que nos conectaram, né? A Sheila e o Walter Ribeiro. O Walter foi meu aluno, aí elas vão calcular a idade também, né? Não, isso não sabia, eles não me disseram isso, não. O Walter foi meu aluno no ensino fundamental, nos anos finais, na escola Promorária aqui em Igrejinha, foi a primeira... Não, o segundo local meu de concurso público, o primeiro foi em Gramado, né? Eu sou de Gramado, então eu fui prof do Walter de História, olha, né? Eu era prof de História, né? No ensino fundamental, legal, nos anos finais, sim. Não, e a Neuceli, então, da biblioteca aqui municipal de Igrejinha, que também, né? Uma querida. É uma querida. Né? Enfim. Então, acho que tem muita espiritualidade, assim, né? Então, como os nossos livros têm essa questão, né? Espiritual, do corpo, da mente, né? É algo que a Neuceli gosta muito também, né? E tudo que tem de escritoras, de escritores, né? Da região, ela gosta de divulgar, de estar presente. Exatamente. Então, Vivi, eu te agradeço profundamente essa oportunidade, né, de estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, Patrícia. Agradeço também, então, a Narete, a Manas Livraria. Vocês vão escutar, né, quando eu faço gravação aqui é uma livraria, então vão ter pessoas que vão circular. Isso é dia de movimento, sexta-tarde, ótimo para a livraria, o livro no final de semana. Tem que ter movimento em livraria, né? E
E eu te agradeço, espero te reencontrar em tantos outros espaços. Tu pode agora, então, poder dizer assim, como que as pessoas adquirem o teu livro, como é que te encontram, né? E se tu quiser, então, ler uma passagenzinha pra gente. Eu marquei várias em casa, agora eu tenho que escolher uma só. Bom, o meu Instagram, então, eu não tenho mais Instagram com o meu nome, Viviane Moura Vidor, né? Esse Instagram sumiu? Principalmente em algum motivo. @mensagens entre os mundos. Então, é o meu Instagram. O livro, para quem é de Igrejinha e região, tá aqui na livraria, na Manas, na Narete, tá? E para quem é de longe, a gente tem na Amazon também. Então, né? Estamos também fazendo uma última propaganda da editora, né? Estamos com uma editora na cidade, então, do meu marido, né? A editora @Lealdade do Brasil. Muito legal. Né? Essa é a primeira edição aqui, eu fiz por uma outra editora, né? E a próxima, esse livro tá no finalzinho da primeira edição já. Tá no finalzinho, né? Coisa boa, a primeira edição já sai pela editora aqui de Igrejinha, então. E uma coisa que meu mentor pediu para falar, né? Ele é um livro de cabeceira. Né? A ideia era ler todo ele na ordem, mas hoje eu acordei, eu estou com alguma coisa na minha mente incomodando, ou algo tá muito bom dentro de mim e eu quero abrir, né? Essa mensagem para o meu dia. Abrir ele ao acaso, como a gente faz com quem faz o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas com qualquer pessoa de qualquer crença, né? Então, ele tem essa missão, assim, também, o livro, né? De não ser o livro de ler uma vez e guardar. Ele tem aquela volta, aquela releitura na mensagem. Que bacana. Eu vou colocar tudo aqui na descrição, tá? Tanto as redes da Vivi, da editora, também aqui da Manas, né? Para que vocês também possam estar aí se conectando, né? Os sonhos. Sonhos aparecem, sonhos desaparecem, sonhos reaparecem. Tudo no fluxo da vida está em constante movimento. O universo é fluido. Nossos sonhos já foram os sonhos de nossos antepassados. Os nossos sonhos poderão, ou não, ser os sonhos de nossos filhos. O quanto você já sonhou e realizou? Quais sonhos você esqueceu? E os sonhos que você abandonou, onde estão? Em algum lugar do seu coração? Sonhos sonhados juntos, sonhos únicos, sonhos comunitários, sonhos egoístas, sonhos caóticos. Sonhos sempre lembrados, sonhos pela humanidade, simplesmente Jesus, que viveu e sonhou por todos nós. Semeia a fé e os sonhos de Cristo por onde passar. Ore. Do livro Os Lírios do Meu Jardim, Reflexões para o Mundo em Regeneração. Então, gratidão mais uma vez, Vivi. Gratidão, Narete, né? Gratidão a vocês, né? Que sempre estão aqui nos acompanhando, nos impulsionando nesse canal. E como eu sempre digo, né? Lembrem de curtirem a conversa, de compartilharem. Quem ainda não está inscrito no canal, já aproveita e te inscreve, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse canal. Que sejamos luz, paz, sabedoria e encantamento. E até a próxima.